Gente, bom dia. Vamos começar, né? Já são 10h05, em respeito aos outros que já chegaram no horário. Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Muniz, eu estou há mais de 17 anos na área de tecnologia. Fui convidada para participar desse projeto Cyber Girls, que é um projeto muito legal das meninas da Unifametro, das alunas da Unifametro, com o intuito de engajar mais mulheres na área de tecnologia, tá bom? Quem quiser seguir, a gente vai colocar aqui para vocês seguirem o Instagram da faculdade do Cyber Girls, tá bom? Hoje a gente vai fazer a nossa primeira live com uma pessoa super especial, que está também já na área de tecnologia há um certo tempo e vai falar com a gente um pouquinho sobre essa área tão desafiadora aí para a gente. Bem-vinda, Milena, tudo bom? Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Fala um pouquinho aí da tua carreira, te apresenta aí para a gente. Tá bom. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite de estar participando aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre a minha história aqui na TI. Para começar, eu sou formada em Sistemas de Informação, me formei em 2014 pela faculdade aqui do Lourenço Filho. Não sei se as meninas aqui são de Fortaleza, mas a Lourenço Filho é uma faculdade aqui de Fortaleza. Depois eu quando eu terminei, fiz a pós-graduação em Arquitetura de Sistemas Web, lá na Faculdade 7 de Setembro, que hoje é universidade, né? E aí eu ingressei no mercado de TI no ano de 2012. Meu primeiro estágio já faz aqui 10 anos, né? Um tempinho já. Eu não sei se a galera mais nova conhece o Joomla, que era uma espécie de WordPress, era amigo do WordPress, aí eles andavam lado a lado. E o meu primeiro estágio era para fazer manutenção de websites. Então, eu passei um ano nessa função, só atualizando os sites dos parceiros que a empresa tinha, né? Logo depois disso, como o Joomla, ele já tinha assim, uma estrutura, sabe, de um site pronto, e você ia lá, só colocava um banner e tal. E só que por trás dele, a linguagem dele era PHP. E era uma linguagem de web, né? E para eu poder me destacar um pouco mais lá, eu tive que estudar PHP para descobrir como é que montava os layouts e fazer algo mais customizado, direcionado para mais alguns clientes específicos. E aí eu peguei um pouco de PHP, e aí um colega meu da faculdade me chamou para trabalhar na própria faculdade, junto com ele, que os sistemas e os sites de lá eram todos em PHP. E aí eu fui, aceitei, e lá já era o emprego de CLT, né, que era o que eu queria muito na época e tal, não queria mais ser estagiária, e fui. E passei um ano também lá no Lourenço Filho, trabalhando e estudando, né, passei, assim, um ano da minha vida inteira lá, saía de casa para trabalhar e só voltava à noite, porque a faculdade também era lá. Só que aí lá, eu comecei a perceber que não era bem assim, só aquilo que eu queria. Eu queria estar num canto que eu tivesse mais oportunidade de crescimento e tal. E aí eu resolvi, como eu estava no último semestre da faculdade, eu resolvi que eu queria estagiar novamente. Eu estava com emprego de carteira assinada e eu disse, não, eu quero ir para um canto de TI mesmo, uma empresa de TI, que eu possa começar como estagiária e crescer. Porque o meu medo era que depois que eu tivesse formado, eu não conseguisse mais uma vaga de estágio, não, uma vaga base, né, numa empresa de TI para poder crescer. E aí eu resolvi me candidatar em tudo que era vaga de estágio que eu via por aí, eu me candidatava. E até que eu fui chamada, eu me candidatei para uma vaga de Delphi. Nunca tinha visto Delphi na vida, só que como era estágio, né, eu disse, não, eu vou aprender, e se eles quiserem, eu vou estudar muito e vai dar certo. Só que no meu currículo tinha um PHP. E na própria empresa que eu me candidatei para a vaga de Delphi, tinha uma vaga para PHP. E aí o coordenador lá me ligou e perguntou, olha, eu tenho uma vaga aqui para PHP, você quer? Eu disse, quero. Fui, fiz a entrevista, passei. Fiquei lá um bom tempo, quase 3 anos da minha vida. Passei 1 ano e meio na área do PHP lá, trabalhando com sistemas que eram desenvolvidos em PHP. Só que aí no mercado, até hoje, e desde aquela época, o que bombava muito era Java.
né? E lá na empresa a gente tinha uma equipe em Delphi, uma equipe em Java e uma equipe em PHP, que era a que eu estava. E eu queria ir para a equipe de Java. E aí eu comecei a estudar muito. E aí pedi ao coordenador lá da equipe de Java uma vaga lá. E aí ele me ofereceu, ele me conseguiu essa vaga e eu fui lá para a equipe de Java. E aí passei 1 ano e meio, mais ou menos, estudando, né? Porque assim, por mais que a gente estude muito, a parte teórica em casa, faça cursos aqui e ali, a prática no dia a dia de trabalho é bem diferente, né? A gente sabe. Então, por mais que eu não me sentia preparada para concorrer a uma vaga de Java sem ter aquela experiência profissional. E lá na empresa eu consegui. Depois de 1 ano e meio, eu consegui uma vaga na controladoria aqui do estado do Ceará, controladoria e ouvidoria. Fui trabalhar junto com a Silvia. Passei 5 anos lá. Foi, assim, muito bom, aprendi muito. Lá era Java 6, mas no final a gente estava migrando os nossos sistemas para Java 11, Quarkus, React, aprendi muito. E quando foi ano passado, em novembro de 2021, surgiu a oportunidade de eu estar indo para o Itaú, para trabalhar com Kotlin. E eu também não tinha experiência com Kotlin. Porém, o Kotlin é bem parecido com Java, né? E aí o coordenador de lá disse que não tinha problema, que com a minha experiência de Java eu conseguiria dar conta. E aí eu aceitei. Fiz 1 ano de Itaú essa semana, terça-feira. E tô lá até hoje, né? Espero passar assim, um bom tempo ainda, se Deus quiser. Eu fui alocada lá no projeto do Players Bank, que é um banco gamer. Não sei se vocês já viram alguma propaganda dele. É um banco novo lá. É um banco dentro de outro banco. O nosso foco mesmo é o pessoal gamer, esse público. A gente lançou o projeto em março. E assim, todo dia crescendo um pouco mais. E é isso, da minha história um pouquinho. Legal. Milena, e me diz uma coisa, como foi descobrir que você queria trabalhar na área de desenvolvimento e não em outra área? Porque hoje a gente tem tantas áreas na área de tecnologia, né? Tem a área de infra, com DevOps aí, com um bocado de coisa. A nossa área é uma área muito... que tem várias frentes, né? Várias especialidades aí, digamos assim. E aí, como é que foi descobrir, não, eu quero trabalhar na área de dev? Eu, por exemplo, comecei com a área de dev e hoje eu já estou voltada mais para a área de gestão, né? Estou me encontrando nessa área de gestão aí, de metodologias ágeis e tal. E como é que foi para você? Sempre quis trabalhar com desenvolvimento ou não? Olha, como é que foi? Conta aí um pouquinho. Sendo bem sincera, sim e não. Quando eu entrei na TI, eu não tinha noção, assim, bem realmente do que eu ia me deparar pela frente, né? Quando eu comecei, os primeiros semestres da faculdade e tal, eu gostei muito de lógica. Sempre também, como você, eu gosto muito dessa área de gestão, análise de requisitos, metodologias ágeis. Porém, assim, o mercado maior mesmo é na área de desenvolvimento. E acabou que todo o meu destino foi indo para a área de dev, todos os estágios que eu encontrava, todas as oportunidades. E aí eu fui. E acabou que, assim, eu gosto muito do que faço, né? Eu realmente tenho uma tendência maior para a área de gestão. Eu gosto mais da área de gestão, dessa parte de agilidade. Por mais que eu trabalhe hoje como dev, eu sou apenas dev, eu estudo muito essa parte de gestão. No que eu posso também, porque assim, eu costumo dizer que a gente é pago para codar, mas não só para codar, né? A gente ter várias outras vertentes que a gente pode estar, sim, incluindo no nosso dia a dia, mesmo que o nosso cargo seja um de desenvolvedor. E que eu acho que é um diferencial muito grande isso. Você, mesmo sendo dev, você conseguir também pegar uma parte dessa gestão que hoje, a galera de TI, sim, bem... Eu acho assim... O pessoal gosta mais realmente de codar. Então, quando você tem essa parte de gestão, de requisitos, que gosta também dessa parte mais teórica, assim, eu acho um diferencial muito grande, codar e gostar dessa parte. Mas, assim, foi destino mesmo. Gostei, me encontrei, fiz o meu melhor, faço até hoje, estudo bastante e acho que tenho me saído relativamente bem nessa parte de dev.
Pronto, tendo esse ganchinho aí de estudo, conta pra gente um pouquinho essa rotina aí de estudo, porque quando eu dei a minha palestra lá na Unifametro, eu falei pro pessoal, né, gente, eu tô muitos anos no mercado, mas eu tenho uma rotina de estudo, né? E como a gente trabalha nessa área de tecnologia, a gente precisa estar sempre estudando, sempre evoluindo. E eu contei um pouquinho para eles a minha rotina de estudo, mesmo sendo mãe, dona de casa, tendo marido, tendo todo esse apanhado de coisas que quando a gente é mulher, essas funções que a gente leva tudo junto, né? Além de profissional. Então conta pra gente como é um pouquinho da tua rotina de estudo aí. Falou bem, Silvia. A gente pode ter, na área de TI, eu digo que é igual a medicina. Você pode ter 10, 20 anos de carreira. Eu fiz exatamente essa analogia, essa comparação com a medicina. Você sempre vai ter que estudar. Quando eu era criança, adolescente, nessa época de vestibular, todo mundo falava, medicina, você sempre vai ter que estudar e tal. E era algo que eu não queria, tá? Estudando para sempre, né? Só que, e aí vim para uma área que eu acho até que, se duvidar, você tem que se atualizar mais ainda do que a própria medicina, porque é uma sopa de letrinhas que a gente tem aí, né? É porque é Dev, é DevOps, é SRE, é teste, é gestão, é muita coisa. Então, assim, eu confesso que eu passei um bom tempo meio que acomodada, sabe? Onde eu estava. Eu não deixei uma rotina de estudo para lá. E é o meu maior arrependimento. E é algo que eu falo para todo mundo que não faça. Nem que você estude só 30 minutos por dia, ou só um assunto assim, sempre é bom a gente estar se atualizando, sabe? E aí, para mim, como funciona hoje? Eu durmo muito cedo. Então, eu me cobrava muito porque as pessoas ficavam estudando de madrugada, à noite, e eu não tinha mais esse pique, né? Na época da faculdade a gente é novinho, tem. Só que aí eu via que eu dormia cedo e eu acordava muito cedo. E aí eu tinha esse pique de manhã. Uhum. Hoje eu acordo 5h30 e já vou para os meus estudos. Agora, atualmente, eu estou estudando para tirar uma certificação. Então, antes de eu trabalhar, antes de eu fazer qualquer coisa, hoje em dia, é estudar. Porque eu sei, como você disse, a gente tem uma vida muito louca, muito corrida. É trabalho em casa, tem que estudar. Querendo ou não, a gente também tem que fazer exercício físico para mental mesmo da gente. Tem tantas responsabilidades que a gente tem que fazer, mas hoje eu estou priorizando sim o estudo. Então, eu leio muito livros de agilidade, né? Como eu disse, eu gosto muito dessa parte. E quem sabe um dia eu vá migrar para essa área, vá fazer essa transição. Então, hoje eu leio muito desses livros e sempre estou fazendo cursos na Udemy, na Alura. E uma vez, eu conversando com o meu namorado sobre essa questão de estudo, ele disse, não, eu tenho que estudar mais e tal. Só que tudo que a gente vai implementar hoje em dia, diferente, a gente está também estudando, porque a gente faz uma pesquisa. Eu acho que mais importante de você saber qualquer tecnologia é você saber pesquisar. Então, hoje em dia, se um coordenador passa uma atividade para você, você não sabe, diz, não, mas eu vou pesquisar, eu vou aprender. Hoje o Google está aí, né? A gente tem uma ferramenta assim gigante para a gente estudar e aprender. Então, fazer pesquisa na área de TI é algo muito importante. Saber o que pesquisar é muito importante. Então, você sempre vai estar estudando, até durante o seu trabalho você vai estar estudando. Não vai ter como. Quem quer ingressar nessa área tem que estar ciente disso, que vai ser estudo eterno e toda hora, né? Sempre tem algo novo para aprender. E a gente aprende diariamente, né? É assim, impressionante como a gente não sabe tudo, a gente é um eterno, eu brinco que a gente é um eterno aprendiz, né? Porque a gente está sempre estudando e sempre aprendendo e aprende diariamente uma coisinha que seja uma coisinha nova. Diariamente a gente aprende alguma coisa. Qualquer coisinha que seja você já faz uma diferença enorme. E é bacana essa história que você estava falando sobre as metodologias ágeis, porque é o que todas as empresas hoje estão utilizando, né? Essa parte de Scrum, Kanban, né? E que está muito em alta, né? Que está todo mundo utilizando. Então, vamos lá. Milena, você está trabalhando de forma híbrida, remota, como é que está sendo esse teu trabalho aí no Itaú? Tu já conheceste, já foste presencial? Conta aí pra gente como é que foi a experiência, porque todo mundo, quando fala em Itaú, nossa, é um sonho de consumo de todo mundo, né? Trabalhar no Itaú.
Então, conta pra gente como é que foi essa experiência de ir para o Itaú, se você já foi, se não foi, como é que está sendo a experiência de trabalhar com pessoas de outro estado, né? Porque, enfim, vamos uma pergunta de cada vez, vai lá. São muitas perguntas. Bora lá. Gente, rapidinho, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem mandar aí no chat, que a gente vai selecionando, a gente só tem 1 hora de live, mas aí a gente vai selecionando e perguntando para a Milena, tá bom? Podem mandar. Hoje eu trabalho remoto, né? Lá no Itaú tem gente de todas as formas. Tem gente que está presencial, tem gente que está híbrida. O meu modelo de trabalho hoje é flexível. Por exemplo, eu trabalho aqui de Fortaleza, lá para São Paulo. Porém, nada impede de, num dia que eu quiser, ir lá para São Paulo, ir presencial, conhecer a galera e tal. E o que aconteceu esse ano, a gente foi para um evento lá em São Paulo e eu aproveitei para trabalhar presencial e conhecer todo mundo lá, né? Porque, assim, quando eu fui para o remoto, as pessoas disseram que não dava para criar vínculos com as pessoas você estando remotamente. E eu discordo totalmente. Eu tenho vínculos muito grandes que eu criei lá no Itaú com pessoas de vários outros estados, gente até que eu ainda nem conheci presencial. E eu criei um vínculo muito grande com a galera de lá. Quando eu fui para lá, para São Paulo, eu fiz questão de conhecer todo mundo. E como várias outras pessoas que o Itaú é na capital, né? E veio meus amigos de Campinas, de Limeiras, que são cidades afastadas da capital, e foram todo mundo lá para a gente se reunir, conhecer, trabalhar presencial. A gente foi lá no centro de tecnologia do Itaú, que assim é surreal mesmo lá dentro. Parece um parque de diversões. Tem tobogã, sala de videogame, sala de música, sala de jogos de ping-pong e tal. E eu, meu Deus do céu, parece o Google. O que é isso, né? Como você disse, é uma empresa muito desejada por várias pessoas e realmente é muito bom mesmo trabalhar lá. Legal. Olha só, Milena, falando um pouquinho desse público gamer aí que você está trabalhando, você mencionou vários lugares que você já trabalhou, né? Um deles foi comigo lá na controladoria. Você sentiu alguma diferença desse público para outros que você trabalhou? Tipo, esse público tem algo de diferente que os outros não têm? Tu sentiste isso? Mulher, o público game é um público muito diferenciado, porque são pessoas muito exigentes, muito mesmo, sabe? E eu fiquei muito surpresa, porque gamer antigamente era uma coisa assim bem desconhecida, né? E até quando eu fui contratada para trabalhar no Itaú, sem saber que era para esse projeto, né, do Banco Gamer. E o que aconteceu? Logo no meu primeiro dia foi quando eu soube que era pro Players Bank, que envolvia essa parte de game. E eu fiquei, nossa, será que é legal e tal? Porque eu achava que não tinha tanto público para um produto desse tão grande, né? Porque é um banco só para eles, voltado para eles. Eu disse, será que tem público para isso? E assim, eu fiquei impressionada. É gigante, sabe? E hoje em dia tem vários streams e existem pessoas, o público, ele é bem fiel àqueles streams. Tipo o jogador mesmo de futebol, sabe? Acho que tá com 2 semanas mais ou menos que teve uma live. Sempre tem, do Gaules, o Players Bank tá com parceria com ele, a gente tem cartões personalizados pro público do Gaules, né? Você que é gamer e acompanha o Gaules, que é um streamer super importante do CS. E aí a live dele, assim, são milhares de pessoas. E você vê como cresceu isso, sabe? Parece mesmo... O pessoal que assiste a live vibra e torce como a Copa do Mundo, né? E eles acompanham... E a gente tem um diferencial no Players Bank, que é o atendimento via Discord. O Discord é uma plataforma que os games usam muito para jogar. E a gente tem nosso atendimento por lá. E é engraçado porque eles se envolvem mesmo, sabe? Eles entram lá para dar opinião sobre cartão, para dar opinião sobre novas funcionalidades. E assim, eu nunca tinha imaginado que seria assim, sabe? E tá sendo muito bom porque desafia muito a gente também a sempre estar querendo entregar um produto o melhor possível. Uma maior qualidade, né? Uma melhor qualidade, porque é realmente um público muito seleto. E assim, se você subir algo para produção que eles acham que
não tá legal, dificilmente eles vão lhe dar a segunda chance. Então você tem que caprichar realmente no que você tá fazendo, sabe? É um público bem diferenciado. Bem exigente, né? Bem exigente. Legal. Agora fala um pouquinho para a gente das linguagens. Quais são as linguagens, das ferramentas? O que vocês estão utilizando lá no Itaú para fazer esse produto aí, para esse grupo? O Players, a gente está utilizando o Kotlin, né, de back, assim, a gente trabalha com Kotlin, só que assim, como a gente trabalha com microserviços, a gente sempre pode estar diferenciando, assim, lá no Itaú não tem uma, pelo menos não no Players, tá? Não tem uma regra de você ser fixo ali com a tecnologia, sabe? A gente tem essa liberdade de poder falar, poder dar sugestão, que isso para mim também é um diferencial muito grande e que eu não imaginava também quando eu entrasse lá que seria assim, mas a gente tem essa liberdade, claro, obviamente, que tudo alinhado com todas as squads de engenharia, com todo mundo de cima, né? Só que hoje a gente foca no Kotlin, e para front lá é só Android e iOS, né? E tem alguns projetos que utilizam Go também, mas eu ainda não tive a oportunidade de mexer em nenhum projeto que trabalha com Go. Mas lá o foco mesmo é Kotlin. Certo. E a parte de gestão, como é que vocês trabalham? Quais são as ferramentas? É sistema próprio de vocês? Ou tem Gira? Hoje em dia a gente está utilizando o Gira, né? Eu acho que o Gira é o mais conhecido aí de todo mundo, depois do Trello, né? Porque o Trello é a ferramenta mais aberta assim. Mas a gente utiliza o Gira, mas a gente vai migrar para uma própria ferramenta de agilidade do Itaú, que é o YouClick no próximo ano. E aí eu não sei como vai ser ainda essa migração. Certo. Laércio, você pode mandar mensagem no grupo, viu? Ele levantou a mão, pode mandar uma mensagem no grupo que a gente vai selecionando aqui as perguntas para perguntar para a Milena, certo? Obrigada. Milena, agora falando um pouquinho nessa área mais voltada para as meninas, você sentiu alguma dificuldade quando perguntaram aqui qual a maior dificuldade que você passou na sua área? Olha, e eu acho que isso envolve também, respondendo a pergunta aqui da Cyber, né? Envolve também o fato de ser mulher, que é sim uma das maiores dificuldades para mim hoje, e desde sempre foi, porque além da gente ter que provar que a gente sabe, como eu acho que isso também acontece com os meninos, né? Você tem que mostrar ali que você é bom, a gente tem que provar em dobro, tá? E não é às vezes as pessoas falam que é mimimi ou que não existe isso, mas existe, gente. Eu até falei no iniciozinho que eu tinha pedido a oportunidade numa das empresas que eu trabalhei de uma vaga para a equipe de Java, né? E eu ganhei essa vaga depois de muito sofrer, pedindo muito. E eu descobri que a vaga não era oferecida para mim justamente por eu ser mulher. E que o meu gerente não gostava de trabalhar com mulher. Então, ainda existe muito esse preconceito. Isso já faz o quê? Foi em 2015, sabe, que aconteceu isso, de ele não querer me dar a vaga porque ele não gostava de trabalhar com mulher. Só que até hoje, em qualquer lugar que você for, as mulheres vão ter que se provar mais. Claro que não é todo mundo que age dessa forma, mas sempre vai ter uma pessoa ou outra que vai desacreditar do seu potencial na área, principalmente se você estiver mais na área de gestão, na área de agilidade, eu acho que não. As pessoas enxergam a gente, mulher, como pessoas mais organizadas, e aí entendem que a gente tem mais aptidão para essa área. E na área de dev, não, né? Como já é um público mais masculino, a concentração é mais de homens, ele sempre vai ter a dúvida, mas assim, não se deixar abater por isso, sabe? Eu nunca me deixei abater por isso. Eu sempre provei, e provei como? Estudando e fazendo o meu trabalho da melhor forma possível, que eu acho que é a melhor forma de você provar para todo mundo o seu valor. E eu provei o meu valor lá nessa empresa que me foi negada a vaga por ser mulher e acabei conseguindo a vaga. Mas assim, até hoje, às vezes, já aconteceu de pessoas não responderem o meu e-mail e aí você sempre vai ficar naquela dúvida. É porque você é mulher ou é porque a pessoa realmente só esqueceu? Sabe? Porque acontece de você mandar um e-mail e a pessoa não responder, mas quando chega outro homem e manda o mesmo e-mail, a pessoa responde, né? Sempre vai ter. Não, a gente não tem como fugir disso, né? Mas é aquela coisa, não se deixar bater e tocar.
E uma coisa que eu percebo assim, também na nossa área de tecnologia é que a gente também, não sei se você percebeu isso quando você entrou no Itaú, mas eu percebi isso muito quando eu entrei na CGE, em outros lugares também, mas mais forte na CGE, por ser um órgão, né, que precisava ter muito conhecimento na área administrativa, de leis orçamentárias e tal. Então, é uma coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente vai desenvolver um sistema, que a gente não precisa saber só da área de TI, só da área de como desenvolver, mas a gente também precisa estar muito alinhado com a área de negócio. A gente, às vezes, precisa estudar lei, a gente precisa, né, estar muito antenado nessa parte de negócio, que é algo, brincando, é um plus que a gente da área de tecnologia precisa saber. Então, quem desenvolve o sistema para a parte de saúde precisa saber todo aquele conteúdo de negócio da parte de saúde e outros sistemas financeiros também precisa saber. Então, é algo que a gente, além da parte de TI, além de ter esse conhecimento na área de TI, a gente também precisa ter esse conhecimento da área de negócio. E que, às vezes, eu sofri muito isso na CGE, porque eu não sabia absolutamente nada da parte de orçamento. E as pessoas, como assim? Você não sabe o que é um empenho? Né? Você não sabe o que é um pagamento? Você não sabe o fluxo orçamentário? Então, a gente precisa também estudar essa parte, né, de negócio. Sim. E nem todo mundo, às vezes, quer pegar uma lei de direito para estudar, para tentar entender como é que funciona. Né? Isso eu falo para qualquer sistema, gente. Às vezes a gente precisa estar... infelizmente, a gente que da área de tecnologia, a gente não está lá só para desenvolver o sistema. A gente precisa entender todo o fluxo para fazer o melhor trabalho, né, na hora de entregar um produto. Né? Simplesmente, não, eu vou pegar um requisito, vou fazer de qualquer jeito aqui. Não, não é isso. Você precisa entender todo um contexto, até mesmo para saber questionar se isso aqui está certo, se não é melhor fazer dessa outra forma, né? Exatamente. Então, é bem legal isso. Tu sentiste isso, Milena? Tu tiveste que estudar muito essa parte do banco para poder fazer esses produtos? Como é que foi isso? Olha, a gente sempre tem, porque envolve muito a questão com outras, o nosso sistema tem que fazer integração com muita questão financeira, né? Transação bancária, transação de cartão de crédito, transação de conta corrente, Pix. Então, tudo isso a gente tem que estudar. Por exemplo, eu estava há 5 anos trabalhando apenas com a questão de contratos e convênios aqui do Estado, questões de leis, orçamento X, orçamento Y, apostilamento disso. Antigamente, o que é apostilamento, né? E você acha que a gente não tem que saber disso, mas como você disse, quando você vai entrar, você tem que saber para codar. Como é que você vai fazer uma lógica se você não entende daquela regra? Isso. Né? E acabou que, assim, quando eu migrei, saí de toda a parte de convênios, que era o sistema que eu trabalhava, para ir para uma parte financeira, para entender sobre integração com Pismo, que é uma questão financeira, com outros sistemas do banco também. Então, assim, sempre a dificuldade da área de a TI e a área de negócio, elas têm que andar de mão dadas. Não tem como. E não tem como você deve achar que você vai estar ali só codando, né? Não. Exatamente. A área de negócio tem que me mandar assim, 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 assado. Não vai acontecer, porque se você não participar de uma reunião, por exemplo, de um refinamento para entender aquela regra, só lendo ali o que o PM ou o Scrum Master ou o seu líder técnico escreveu para você, você não vai conseguir codar, você não vai entender realmente a regra de negócio. Então, a gente tem sim que ter esse diferencial de saber que a gente vai ter sempre que estudar também um pouco dessa parte teórica do nosso sistema, né? Lá no Itaú eu não tive tanta dificuldade porque hoje o Players, ele se integra de uma forma que muita coisa já vem pronta, assim, a gente tem uma plataforma chamada Cartão Branco, que envolve várias outras áreas, por exemplo, a Credit Card, Samsung, e aí a regra acaba sendo a mesma e a gente tem que fazer essa mesma regra para os outros produtos. Então, assim, a dificuldade maior é saber com quem falar sobre aquelas regras, né? Que o Itaú é um ambiente, assim, gigante. São 96 mil funcionários, né? Em boa parte da área de TI. Então, assim, a minha dificuldade lá foi essa, saber com quem eu falo. Porque, assim, você pega o código e você tem que entender aquilo ali. A documentação nem sempre está tão clara.
Então Sim. você tem que dar as caras e ir atrás e falar e perguntar para entender o que é que aquele código ali tá querendo dizer e se tá certo mesmo, né? Porque às vezes tá ali no código, mas não tá certo. E aí a minha dificuldade maior foi essa, saber com quem falar e o que falar também. E aí é a história das soft skills, né? Que é você tentar fortalecer as suas soft skills aí, né? Exato. Que é tentar não só ficar focado, não, eu sou desenvolvedor, eu sou dev, eu vou ficar só aqui trabalhando, o que vier veio e pronto, eu só... e tchau. Não, você também trabalhar essa parte de interação com a equipe, né? O questionamento e outras soft skills aí que a gente precisa trabalhar, não é só porque eu sou dev e pronto. Exatamente. E eu acho, viu, assim, principalmente para quem está entrando na área, que é um ponto muito importante. Eu sinto muita falta disso nas pessoas que eu tenho mais contato, que acham que é exatamente isso, é só codar e que já vem ali tudo prontinho para você. E eu acho que o diferencial de você saber se comunicar, você querer ir para uma reunião, tocar uma reunião, aprender aquilo ali e falar, perguntar, tem um diferencial muito grande. E que os devs têm sim uma... Eu trabalhei com muita gente, tem uma deficiência nisso, sabe? As pessoas realmente trabalham com a máquina porque não querem falar com as pessoas, querem só codar. Isso. E quando tem uma pessoa que fala, que pergunta, que questiona, nossa, você é muito bem visto. Isso é um diferencial muito, muito grande, sabe? Então eu acho que se todo mundo bem soubesse, além de estudar a parte técnica, estudaria essa questão de desenvolver essas soft skills. Exatamente, que é muito importante. Então vamos aqui para algumas perguntas que as pessoas estão fazendo no chat. O Natanael perguntou, para quem está iniciando no mercado, você indicaria qual linguagem para iniciar os estudos? Ou você acharia melhor aprender um pouco de todas e depois afunilar? Não, eu vou falar logo aqui pela Milena, não dá para aprender tudo não, meu filho. Não dá para aprender tudo, não dá. Só de back, se a gente for conversar aí, na parte de back-end tem Java, tem Kotlin, tem C Sharp, tem Python, tem tanta... front, React, Angular, gente, é muita coisa. Então, realmente, não tem como a gente aprender tudo, sabe? Eu vou te dizer o que eu fiz. Eu, na época, estudei Java para back, e para front, eu estudava, assim, HTML, CSS, na época o Bootstrap estava surgindo, assim, nas empresas daqui, e eu foquei realmente no Java. Para mim, eu acho que se você quer seguir uma... Eu sei, tá, gente, que quando você está iniciando é difícil você saber qual é a trilha que você quer seguir. Porque às vezes você acha que tá super... Não, eu sou back-end total, e quando você acaba vendo outra coisa... Tem até uma amiga minha que tá entrando na área e ela tá apaixonada pelo Python. Mas talvez porque ela ainda não viu, por exemplo, um React da vida. E quando ela vê, ela diz, não, eu quero ser front agora, né? Mas eu sei que é difícil, mas eu acho que você tem que escolher um caminho. Se você quer ir para a área de dados, se você quiser ir para o front, se você quiser ir para o back, ou se você quiser ser full stack, né? Que hoje em dia tem muita gente que ainda quer. Eu não quero mais, tá? Eu já trabalhei sendo full stack no back e no front, e assim, não quero mais. Hoje eu tô 100% no back. Apesar de gostar muito do front-end também, mas assim, eu acho que eu, particularmente, me desenvolvi melhor me focando apenas em um caminho, que foi o back-end. Então, assim, para quem está iniciando no mercado, eu acho que é isso, escolher, ver qual a trilha quer seguir. Se você for para back, eu não sou xiita, tá? Mas eu sempre vou indicar o Java, porque Java, para mim, é uma linguagem, assim, onipresente e vai ser para sempre. Não tem como dizer que vai acabar, tá? Vai ser para sempre. E se você aprender Java, você consegue desenvolver muito bem no Kotlin, por exemplo. Eu não tive dificuldade nenhuma quando eu saí da CGE, que eu fui para o Itaú, para pegar Kotlin, que eu nunca tinha visto. Não tive, assim, eu sendo bem sincero com vocês. Porque, assim, meu povo, o que vai diferenciar mesmo de você saber programar ou não é a sua base. Você saber lógica. Era isso que eu ia falar, que a gente conversou bastante sobre isso, né? Foi, porque linguagem, assim, como é que eu crio um array em Java? Você bota isso no Google. Mas como é que você vai saber que aquilo ali você tem que criar um array, por exemplo? Você tem que ter uma base para saber daquilo ali, né? Mas propriedade de linguagem, isso aí
é relativo demais. Um Google você descobre. Mas para quem está iniciando, foquem muito na base de vocês. Não queiram aprender só frameworks, tá? Porque o framework tem por trás ali um código gigante. Que se você souber a base, você vai entender tudo que ele está fazendo. E aí vai seguir qualquer linguagem, qualquer frente. Sim. Essa história da base, eu falei isso na minha palestra, é muito importante, gente. Façam com a matéria de lógica da faculdade. Tem gente que acha muito chata. Para que eu vou usar essa matéria? Gente, estudem, façam direito às matérias, deem maior valor para as disciplinas que os professores estão passando, porque é muito importante. Lá na frente, você, tendo uma base bacana, lá na frente você vai perceber o quanto foi importante. Tá bom? Não faço por fazer, não. Só um adendo aqui, que hoje em dia, com esse boom inteiro da tecnologia, né, tem muita gente migrando de área para TI, por causa que teve esse boom agora, né, nesses 2 últimos anos, e fazendo cursos e já se auto-intitulando dev, programador. Então, para mim, vocês que estão aqui, que já estão na faculdade, isso aí já é um diferencial gigante. Não dizendo que uma pessoa que não está na faculdade só fazendo cursos não vai conseguir ser um programador mais na frente? Vai. Só que ela não vai ter a mesma base que vocês têm, sabe? E eu acho que isso também é um diferencial. E eu sinto também que tá faltando um pouco hoje nas pessoas. E eu acho que lá na frente, o fruto disso, de você estar realmente ralando, indo para uma faculdade e tal, vai fazer a diferença para vocês. Certo. Vamos lá para outra pergunta aqui. Sobre o assunto passado agora há pouco, quais as ideias que estão usando atualmente em seu ambiente de desenvolvimento? Bom, hoje eu uso o IntelliJ. O IntelliJ VS Code. O IntelliJ é gratuito, tá? Só para ficar claro. Para deixar claro. O IntelliJ é pago. Mas eu já utilizei muito o Eclipse também. Tu falou aqui do... não, falou do IntelliJ mesmo, tinha lido outra coisa. Eu adoro o IntelliJ. Eu passei muito tempo programando no Eclipse. Muito tempo. E quando eu fui, acho que foram 6 anos programando no Eclipse. Quando eu fui pro IntelliJ, Laércio, nossa, eu odiei. Eu não sabia onde estava nada, como é que fazia nada. Parecia que era outro universo paralelo. E hoje eu nem me imagino programando em outra IDE. Lá a gente utiliza o IntelliJ em tudo. Pronto. Gente, mais alguma pergunta? Ele está falando aqui, o Lécio também, perguntou se a gente tem flexibilidade para que ele utilize aquilo que ele supostamente melhor trabalha. Não sei se eu entendi bem, mas assim, lá no Itaú hoje, a gente tem flexibilidade para sugerir tá falando sobre ideia, mas assim, a gente tem flexibilidade para sugerir linguagens novas, qualquer arquitetura nova. Claro que a gente tem que ter tudo isso muito bem mapeado, porque às vezes a gente pode fazer POC também, mas a gente é super flexível. E eu acho que hoje em dia as empresas estão bem assim, sabe? De deixar você dar sugestão, falar mesmo. Claro que tem que ter um embasamento explicando por que é o motivo daquela escolha, né? Mas é bem flexível. E principalmente sobre IDE no Itaú, por exemplo, a gente tem que passar também pelos softwares que são homologados pelo banco, né? A gente não pode simplesmente estar na nossa máquina e instalar qualquer software, mas a gente pode falar assim com o coordenador e tal, e explicar o porquê precisa daquilo. Se ele autorizar, a gente utiliza. Legal. Mais alguma pergunta, gente? Por nada. Era grande aqui, né? Mais alguém? A gente já está com 15 minutos para encerrar a nossa live. Vai dar mais alguma dica, Milena? Alguma? Bom, principalmente para as meninas, aí, para elas não desistirem, focarem bem na base, nas soft skills. Sempre vai ter coisas a aprender. A gente não pode achar, tá? O pessoal de TI aí que acha que agora eu tô formado e vai ser tranquilo. Não, a gente vai boa, não precisa mais estudar.
Não pode achar que home office, tá, meu povo, é de boa, é de trabalhar de casa. Home office a gente trabalha muito mais do que presencial, porque não tem interrupção, teoricamente. Até jogo da Copa, vai sair 30 minutos mais cedo, porque você tá em casa, sai só 5 minutos, né? Tem quem fale isso, já vi. Mas, assim, a área de TI é muito boa, financeiramente, vamos ser sinceros. Você tem, sim, uma recompensa boa financeira, só que, assim, você tem que se dedicar, você tem que trabalhar. Não é achar que com 1 ano, 2 anos de TI você vai estar ganhando bem ou como deve ser, né? Mas, assim, o retorno vem se você se dedicar. Sim. E esse é o recado. Tá ótimo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente, para a gente encerrar? Mais uma aqui. Não. O Rush, não. Se tu quiser abrir o teu microfone, Lécio, pode, Silvinha, para ele explicar o que é o Rush? Pode abrir, pode falar, Lécio. Oi, bom dia. Aqui é o Lécio. Bom dia. É porque, assim, no caso, o Rust, ela tem crescido bastante e, assim, o C, ele já está há quase 30 anos, ou mais já, justamente desde o início, assim, no Linux, né, no kernel do Linux, e ele está sendo mudado aos poucos pelo Rust, por ser, inclusive, mais moderno, né, e ter questões de segurança também, já nele, como memória protegida, por exemplo. Então, ele, para essas linguagens, no caso, compiladas, né, diferente do Java, ele, e com a adoção do Linux aos poucos, tanto é que o novo kernel já está começando a usar, e substituir, vamos dizer assim, ele está começando a chamar muita atenção, né? Aí, por isso, eu queria saber como é que está, quase como se fosse o burburinho dentro do Itaú mesmo, sobre o Rust, se tem possibilidades de futuras adoções, algo desse tipo mesmo, a pergunta. Olha, eu vou ser bem sincero, eu não escutei ainda por lá nada sobre. Tá. Entendi. Pronto, mas era essas mesmas perguntas. Muito obrigado. Tá bom, gente. Obrigada. Tem mais alguém que pergunta? Adriele perguntando dicas sobre lógica. Muito exercício. A prática é o melhor, é a melhor forma. Não é teoria, nada. Olha, hoje, na minha época, não tinha muito YouTube. Hoje em dia, você coloca no YouTube. E na minha, muito menos. Não é? Hoje você coloca lá no YouTube curso de lógica, vem uma porrada, né? E é exercício. Independente da linguagem, exercício. E só assim você realmente vai conseguir pegar ali aquela base e ser uma boa programadora. Gente, é exercício. É exercitar sempre, muito exercício. Porque tem que praticar. Não adianta. Verdade. E é como a Milena falou, hoje a gente tem muitos lugares para você. Tem o YouTuber, né? Tem a Lura. Tem muito lugar para você. Tem muito curso na Udemy, povo, de R$20, que são bons, né? R$20, o que é R$20? É um investimento na sua carreira. Né? A gente tem que tratar isso como realmente um investimento, né? Não um gasto, tá? Mas a Lura estava na Black Friday também, né? Tava com 25% de desconto. Eu vi as meninas comentando no grupo. Tem muita coisa que dá para você aproveitar e fazer aí. E se aperfeiçoar, tá bom? Gente, então assim, sigam as nossas redes sociais. Eu postei aqui o meu, Bora Agilizar. Tem a da Milena, tem do Cyber Girls, da Faculdade Unifametro. Essa é a primeira de muitas lives que a gente vai fazer. 2023, a gente espera bombar aí o projeto, tá certo? Ó, do alarme já tocando aqui, falta 10 minutos. E a ideia é que a gente consiga engajar mais mulheres na área de tecnologia, trazer essa mulherada para trabalhar com a gente, tá bom? Queria agradecer a Milena. Eu que agradecer o convite. E agradecer aí todo mundo que participou com a gente dessa live, tá certo?
Obrigada também. Pois, gente, um beijo grande aí para vocês e até a próxima live, tá bom? Tchau, gente. Obrigada.